Sejam todos bem-vindos. Começando mais um videozão. O fantasma do Teatro São Pedro, Porto Alegre. O Teatro São Pedro, um dos símbolos culturais de Porto Alegre, carrega um mistério sombrio. Funcionários e visitantes relatam avistamentos de um fantasma que perambula pelos corredores e camarins. Dizem que é o espírito de uma atriz que morreu tragicamente no teatro, na época em que ele ainda estava em construção. Relatos assustadores. Luzes que piscam sozinhas durante apresentações. Roupas e figurinos desaparecendo dos camarins e reaparecendo em lugares improváveis. Alguns atores afirmam sentir toques leves ou sussurros enquanto estão no palco. Muitos dizem que o espírito não é necessariamente maligno, mas sim nostálgico, como se estivesse preso ao lugar que mais amava. A maldição da fonte do sapateiro, Pelotas. No centro histórico de Pelotas, há uma fonte conhecida como Fonte das Nereidas, que está envolta em mistérios. Segundo a lenda, um sapateiro apaixonado pediu a uma jovem em casamento ao lado da fonte, mas ela o rejeitou de forma cruel. Desesperado, ele se jogou na água e morreu. Desde então, há rumores de que a fonte é amaldiçoada. Casais que passam por ali e bebem da água podem enfrentar desentendimentos e até separações. Alguns dizem ouvir choros ou murmúrios à noite, como se o espírito do sapateiro estivesse ainda lamentando sua rejeição. Para afastar a maldição, alguns supersticiosos evitam fazer pedidos românticos próximo à fonte. O cemitério da Santa Casa, Porto Alegre. O cemitério da Santa Casa, o mais antigo de Porto Alegre, é palco de diversas histórias sobrenaturais. Fundado em 1850, abriga túmulos de figuras ilustres, mas também é conhecido pelas assombrações que rondam seus corredores e mausoléus. Histórias assustadoras. Visitantes relatam ouvir vozes murmurando preces, mesmo quando estão sozinhos. Algumas pessoas dizem ter visto figuras vestidas com roupas antigas caminhando entre os túmulos, desaparecendo quando tentam se aproximar. Há um famoso túmulo com uma estátua de anjo que, segundo os relatos, move levemente as asas durante a noite. O local é tão famoso que é visitado por curiosos e caçadores de fantasmas em busca de evidências sobrenaturais. A Moça do Táxi, Porto Alegre. Uma lenda urbana muito popular em Porto Alegre é a da Moça do Táxi, uma variação das histórias de fantasmas que pedem carona. Motoristas de táxi relatam terem sido abordados por uma jovem bem vestida em noites chuvosas. O relato comum: ela entra no carro e pede para ser levada até uma casa em um bairro específico. Durante o trajeto, ela fala pouco, mas parece triste. Ao chegar ao destino, ela pede que o motorista toque a campainha para buscar o dinheiro. Quando ele faz isso, uma pessoa atende e explica que a jovem morreu há anos, geralmente em um acidente envolvendo chuva. Esse tipo de história já foi contado em diversas versões na cidade, especialmente em bairros antigos como Moinhos de Vento. O monstro do Lago Guaíba. O Lago Guaíba, que cerca grande parte de Porto Alegre, é palco de uma lenda sobre uma criatura misteriosa. Muitos moradores e pescadores afirmam que, nas noites mais calmas, é possível avistar movimentos estranhos na água, como se algo grande estivesse nadando logo abaixo da superfície. Histórias de pescadores. Barcos pequenos já foram supostamente virados por uma força invisível. Alguns afirmam ter visto uma criatura semelhante a uma serpente gigante, mas ela sempre desaparece antes de alguém conseguir provar sua existência. Outros acreditam que a criatura seja uma manifestação de forças sobrenaturais ligadas aos antigos habitantes indígenas da região. O Homem da Capa Preta, Viamão. Em Viamão, uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, circula a lenda do Homem da Capa Preta. Ele seria um espírito vingativo, vestido com uma longa capa escura e um chapéu. Dizem que ele aparece em ruas desertas e silenciosas, especialmente para aqueles que cometem atos de desrespeito ou injustiça. Relatos. Pessoas relatam sentir uma presença pesada atrás delas enquanto caminham sozinhas. Alguns dizem que o Homem da Capa Preta aparece em sonhos, advertindo sobre escolhas erradas que podem levar à ruína.
Motoristas afirmam vê-lo na beira da estrada, e quando tentam desviar o olhar, ele já está mais perto. Acredita-se que ele seja o espírito de um homem injustamente acusado e morto no período colonial, a noiva do cemitério da Santa Casa, Porto Alegre. Esse é outro relato famoso do cemitério da Santa Casa, mas com uma protagonista diferente. Uma noiva que, segundo a lenda, faleceu no dia do seu casamento. A história conta que ela foi abandonada no altar e, desesperada, tirou a própria vida. Os fenômenos relatados. Pessoas afirmam ter visto uma mulher vestida de noiva vagando entre os túmulos. Ela parece estar procurando algo ou alguém. Em noites de lua cheia, há quem diga que houve soluços vindos do setor mais antigo do cemitério. Uma tradição local diz que, se uma noiva visitar esse cemitério antes do casamento, ela pode ter má sorte ou até mesmo acabar sofrendo o mesmo destino da lenda. O trem fantasma da estação de Santa Maria. Santa Maria, conhecida como Coração do Rio Grande, tem sua própria lenda fantasmagórica envolvendo a estação de trem desativada. Dizem que, nas madrugadas, é possível ouvir o som de um trem que nunca chega. Os relatos populares. Barulho de apitos e rodas nos trilhos, mesmo quando não há nenhum trem programado para passar. Algumas pessoas dizem ter visto passageiros vestidos com roupas de época, esperando na estação abandonada, mas eles desaparecem ao serem observados de perto. Há uma história de que o trem estaria preso no tempo após um acidente ocorrido em meados do século XX, quando uma composição descarrilou e vitimou dezenas de pessoas. Esse mistério faz parte do folclore ferroviário da região. A assombração da Casa Amarela, Pelotas. Pelotas, com sua arquitetura histórica e casarões antigos, é cenário de diversas lendas. A Casa Amarela, uma mansão abandonada no centro da cidade, é uma das mais conhecidas. A lenda disse que, nos anos 1930, um homem rico viveu nessa casa com sua filha única, que morreu de maneira misteriosa. Ele enlouqueceu de tristeza e também morreu pouco tempo depois. Desde então, a casa estaria amaldiçoada. Fatos estranhos relatados. Ruídos como passos ou risadas de criança vindos do interior da casa, mesmo quando está trancada. Luzes que piscam nas janelas durante a noite. Um vulto de uma menina que aparece em fotografias tiradas próximo ao casarão. Hoje, muitos evitam passar pela casa à noite, temendo atrair a má sorte associada a ela. O espírito da Ponte do Fandango, Cachoeira do Sul. A Ponte do Fandango, que cruza o rio Jacuí, é conhecida por seu charme histórico, mas também por uma lenda arrepiante. Dizem que, à meia-noite, é possível ver o espírito de um homem que morreu afogado enquanto trabalhava na construção da ponte. Relatos dos moradores. Pescadores relatam ouvir sons de ferramentas caindo na água ou gritos pedindo ajuda, especialmente nas noites mais silenciosas. Motoristas dizem ter visto a figura de um homem molhado caminhando pela ponte e desaparecendo na névoa. Segundo a lenda, quem passa pela ponte sem mostrar respeito pelo trabalhador fantasma pode enfrentar má sorte ou acidentes. A sombra do Mosteiro de São Bento, São Leopoldo. O Mosteiro de São Bento, localizado em São Leopoldo, é um lugar sagrado, mas também possui sua cota de mistérios. Alguns moradores afirmam que o mosteiro é assombrado por uma sombra que aparece nas janelas durante a noite. Detalhes da lenda. A sombra seria de um monge que viveu no local e desapareceu misteriosamente no início do século XX. Visitantes dizem sentir calafrios repentinos ao se aproximar das janelas do mosteiro, especialmente à noite. A sombra, segundo relatos, observa silenciosamente, mas desaparece se tentam se aproximar dela. Essa história mistura o sagrado e o profano, intrigando ainda mais quem a escuta. O cemitério dos navios, Rio Grande. Na cidade portuária de Rio Grande, existe uma área conhecida como Cemitério dos Navios, onde embarcações antigas foram abandonadas ao longo dos anos. Esse local desolado inspira histórias de fantasmas de marinheiros que vagam por ali. Mistérios locais. Moradores relatam ouvir gritos e ordens de comando,
como se uma tripulação invisível ainda estivesse trabalhando nos navios. Algumas embarcações, apesar de estarem abandonadas há décadas, parecem mudar de posição misteriosamente. Disse que, em noites de tempestade, as almas dos marinheiros aparecem entre as embarcações, acenando para quem passa por perto. Essas lendas urbanas mostram como o Rio Grande do Sul é repleto de histórias assustadoras e cheias de significado cultural. Muitas delas são narradas em rodas de chimarrão ou servem como advertências para evitar lugares perigosos à noite.